Eu desejo para você e para sua família um excelente domingo. Peço licença para entrar na tua casa. Hoje, dia 4 de julho, é o dia que marca a independência dos Estados Unidos. Se você não sabe, agora você está sabendo. Você está bem perdido, né? Por que eu tô perdido? Estados Unidos, nós estamos no Brasil. Esse é o Taqueuzinho. Para Tudo quem bom, não um bom conhece dia. ainda, um bom dia para você, Taqueuzinho. Nos Estados Unidos tem nada a ver. A gente no Brasil, se falar dos Estados Unidos hoje. Bom, a gente quer falar sobre a dependência e a independência, um tema super importante. Isso é verdade. Eu só tava falando que hoje era a independência dos Estados Unidos, Taqueuzinho, e você entrou sem pedir licença. Desculpa aí, viu? Bom, a gente tem gente muito importante hoje pra gente bater um papo e você não vai me queimar a cara. Comigo a gente tem intimidade, você é de casa, né? Mas com os entrevistados, pega leve, hein? Por favor. Afinal de contas, esse tema de dependência e independência, ela pode ser positiva ou não, né? Dependência de Deus é uma coisa boa, né? Excelente, fundamental para que a gente possa viver feliz e melhor, né? Exato. Agora, os jovens, os adolescentes que buscam tanta independência, hein? Eu queria ser independente, né? Olha, eu só fazer as coisas a hora que a gente quer, do jeito que a gente quer. Isso ia ser bom, né? Eu tenho uma pilha assim de boletos. Se você quiser assumir, eu te dou a independência na hora. Acho melhor não, acho que eu vou continuar sendo dependente, então. Deixa assim, aqui, ó. Tem hora que a dependência é boa, tem hora que ela é maravilhosa. É verdade. Então, gente, mas a gente está aqui dando muito a nossa opinião e por isso a gente trouxe para o nosso programa a psicóloga Yara Carneiro. Ela, que é especialista aí no assunto, vai poder contribuir de forma mais eficiente, mais apropriada do que os nossos comentários aqui, viu, Taqueuzinho? É verdade. E ainda tem o Levanta Negócio com a Thaís. Ela vai receber a Fernanda Toporowski, vai falar sobre planejamento financeiro. Eu confesso que eu tenho um porquinho em casa. Será que ainda tá na moda essa história de porquinho aí? Olha, para falar de porquinho, a gente tem também o Altemir Farinhas, que dá dica ali, então, para você alcançar a sua independência financeira. Muito bem. Já que a gente tá começando o programa, vamos dar um abraço aqui, ó, seu César Barão, que fez a nossa mesa, os móveis aí, ó. Muito Uma obrigado. coisa melhor que a outra. Grande abraço. Obrigado por estar sempre com a gente. É isso aí. É comum a gente desejar e buscar a independência, não é verdade? Mas todos nós dependemos de algo, seja de atenção, de afeto, carinho, amor. O problema está no exagero, que em alguns momentos leva a pessoa a acreditar que pode viver sem depender de nada ou de ninguém. Olha lá. A data de 4 de julho é o dia que os norte-americanos comemoram a separação oficial da Grã-Bretanha, a famosa independência dos Estados Unidos. Ser independente pode ser considerado um sonho construído desde a época da infância. Afinal, qual a criança que nunca sonhou em se tornar, ainda que por alguns minutos, a dona do próprio nariz? No mundo adulto, é a busca pela tão sonhada independência financeira. E também encontrar independência emocional. Ou seja, ser o real dono e responsável dos seus próprios sentimentos. Mas afinal, como desenvolver tais independências? Bom, a gente está num momento aqui, Taqueuzinho, que doutores não querem ser chamados de doutores. É polêmico, e tem gente que faz foto de biquinho nas redes sociais e é chamado de influencer. Hoje eu estou com a profissional, a psicóloga Yara Carneiro. Ela é formada desde 1970 pela PUC. 1977, pela PUC do Paraná, né? E ela é fundadora também do Instituto Gestalt, que forma, profissionaliza, é um curso de pós-graduação. Isso, é um curso de formação. Bom, Yara, vou me policiar de não te chamar de doutora, tá? Mas seja bem-vinda então para esse bate-papo nesse tema tão amplo, né? Que é dependência e independência. Né? Você tem algumas histórias aí provavelmente muito boas para contar pra gente, né? Sim. O que você tem para falar para nós sobre esse tema assim tão amplo? Dependência e independência. A primeira coisa que é importante, né, a gente saber é que nós somos absolutamente dependentes e nós humanos precisamos de humanos. Nós somos seres sociais. O nosso cérebro, ele é social. Nosso cérebro se desenvolve através do contato com pessoas. Um estudioso do comportamento humano, ele mostrou, ele acompanhou crianças que foram tiradas, né, na Segunda Guerra Mundial, foram tiradas do convívio dos pais
e essas crianças elas ficaram hospitalizadas e a elas era dado todo o suprimento necessário de alimentação, de cuidados, e essas crianças elas morriam por falta de contato humano, um contato significativo. Então, um contato humano é altamente significativo. A criança, ela sofre, a gente não fala de sofrimento, porque o sofrimento, ele vai ser entendido depois que a tua parte cortical, depois que a tua parte racional estiver pronta. Mas a criança, quando ela não é atendida de forma significativa nos primeiros anos de vida, ela tem uma dor psíquica. E essa dor psíquica é basicamente os males, né? Ela é a raiz de todos os males que a gente tem posteriormente. Seria uma dor, a criança, né? É a dor que essa criança sente. Será que é maior do que a dor da mãe ou do pai quando deixa a criança no primeiro dia de escola? Olha, eu tenho a impressão que sim. É? É maior. A dor, ela, inclusive, a gente sabe que a criança, ela sofre mais pela dor emocional, o sofrimento é maior, o sofrimento psíquico é maior do que a dor da fome. Cada vez mais, os estudos, nunca se soube tanto a respeito do comportamento, nunca se soube tanto através da neurofisiologia cerebral, senão a partir de 1990, quando apareceram as primeiras imagens, né, os estudos de neuroimagens. Então, agora se começou a entender como que se dá a neurofisiologia, né, do funcionamento cerebral. E agora a gente entende o quanto é importante os primeiros anos de vida para a criança. É um conhecimento, eu sempre lembro que a Bíblia fala que nos últimos tempos o conhecimento seria aumentado. E eu fico pensando que esse é um dos conhecimentos que parece que durante muito tempo ficou escondido. E eu não entendo o porquê, né? Realmente eu não entendo o porquê é tão pouco divulgado a importância dos pais na primeira infância das crianças. E até em relação ao tema dependência e independência, a gente só vai conseguir falar de independência. Uma criança ou um ser humano, ele só consegue ser independente se primeiramente ele for atendido nas necessidades básicas de dependência. Se ele conseguir ficar à vontade dependendo, ele vai poder ser independente. Não tem como você falar de independência se a criança não for atendida. Que exemplo prático, por exemplo, então, de dependência? Dependência. Por exemplo, a criança, ela precisa, além das necessidades, né, de alimentação, ela precisa de uma linguagem, ela precisa, melhor, para ser mais clara para vocês, talvez você tenha ouvido falar, ou algumas pessoas que estão assistindo, né, podem ter ouvido falar de um livro que fala sobre as 5 linguagens do amor. Tá? Na verdade, tem muitas linguagens do amor. Quando você fala das 5 linguagens de amor, você vai falar, por exemplo, você vai falar de uma linguagem que é toque físico, outra que é presença de qualidade, a outra linguagem de amor seria palavras carinhosas, a outra serviço, a outra linguagem seria presentes, tá? Então, às vezes, no meio evangélico até, a gente fica procurando entender qual é a linguagem de amor dessa pessoa. Mas, na verdade, a criança, e todos nós fomos criança um dia, todos nós precisamos de toque físico, presença de qualidade e palavras carinhosas. Então, quando eu me refiro à dependência, a criança necessita, ela depende. Quando ela não recebeu isso, ela não vai conseguir ser independente. Então, é muito comum pessoas com 40 anos elas saem de casa e elas voltam para casa. Porque todos nós temos, é como se a gente tivesse um chipzinho que diz que nós necessitamos desse aconchego que você tem na primeira infância. Quando isso não acontece, você acaba voltando para a casa dos pais. Que legal. Agora, cada indivíduo tem a sua particularidade, né? Por exemplo, o meu primeiro filho, né? Teoricamente é aquele que a gente acaba
por conta de ser o primeiro, acaba aparentemente dando mais atenção. No entanto, esses 3 pontos, né, de dependência assim, dos pais, teria então ter sido suprido 100%, né? Quando eu tive o segundo filho, no caso uma menina, ela é totalmente independente. Então, no primeiro dia da escola, a Júlia foi direto. O Davi sempre chorou. E, teoricamente, os pontos de dependência, que seria obrigação dos pais, eu teria suprido mais, né? Mas cada um tem um comportamento diferente. Mas veja, é que, na verdade, a gente não consegue, tudo que diz respeito ao psicológico, ele não é tão unilateral. Exato. Então, tem outros fatores que intervêm aí. Por exemplo, o teu primeiro filho, ele tem uma carga de ansiedade muito maior do que a tua segunda filha. Você estava sendo pai pela primeira vez, a tua mulher estava sendo mãe pela primeira vez. Sem contar que o teu segundo filho, ele já tem o primeiro filho, entendeu? Então ele já tem mais alguém, ele tem mais uma referência e o ambiente é mais tranquilo. Normalmente os primeiros filhos, eles são muito mais ansiosos do que os filhos que vêm depois, a menos que tenha alguma intercorrência nesse momento, mas normalmente eles são... E a próxima fase, então, né? Depois da criança ali, o adolescente que tanto deseja a independência, mas de repente não consegue assumir responsabilidade. Que dica que a gente pode dar para esses pais para ajudar esse adolescente a conquistar essa independência? Então, na verdade, né, essa é uma pergunta muito complexa e é difícil a gente falar em dicas. O que é importante saber? Tanto a criança quanto o adolescente, eles precisam limites. Limites, 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 limites. E cada família vai saber a forma de fazer esse limite. O porquê disso? Porque toda criança, ela pode ter 1 ano. A criança, ela nasce, né, no ventre, ela tem 100% de equilíbrio. Ela está vivendo num estado de homeostase, está tudo 10. A partir do momento que ela nasce, ela vai perdendo esse 100%. Então a criança de pequenininha, ela sabe que se ela tropeçar, ela cai, ela se arranha, então ela sabe que o mundo não é seguro. Então quando eu digo para ela, olha, isso daqui não pode, aqui você não pode andar, o que eu faço? Eu dou liberdade para ela caminhar tranquilamente por aqui. Então, o limite é extremamente organizador do psiquismo. Então, é fundamental o limite. Só que o que acontece? Não é fácil colocar limites. A gente vive, é muito mais fácil você ir para as polaridades. Ou você diz sim para tudo, ou você diz não para tudo. Né? Então, tem aqueles pais que são perversos, que de plano já dizem não para tudo, ou tem os pais que são absolutamente flexíveis, permissivos, né? Flexíveis, permissivos, né? E é no caminho do meio, a gente costuma dizer, né, que no caminho do meio existe leveza, no centro existe leveza. Então, você precisa negociar, isso dá trabalho, isso dá muito trabalho. E cada vez mais a gente tem menos tempo para negociar. Então, mas é fundamental limites. Adolescentes, para eles serem independentes, eles precisam negociarem essa independência. E tem que ser, cada família tem um jeito próprio de colocar esses limites. Tá certo. Doutora não, Yara, é difícil, né? Em relação à parte emocional, os relacionamentos, as fraturas, né, dos relacionamentos que acabam, querendo ou não, gerando uma certa dependência, aquele namoro que não deu certo, aquele relacionamento frustrado, né? Como administrar essas rupturas, então? Olha, na verdade, quando a gente fala de relacionamentos, acontece uma coisa assim, e é uma das coisas que eu quero perguntar para Deus. Melhor, vou perguntar e vou saber a resposta, né? A resposta é mais ou menos assim, a gente não vive no paraíso. E coisas ruins acontecem, né? Para gente boa, coisas boas acontecem para pessoas ruins. E, na verdade, existe uma coisa que é transgeracional, né? Então, muitas vezes, a gente vai viver relacionamentos, né, difíceis porque a gente teve modelos difíceis. E é muito louco o que acontece muitas vezes no casamento, né? Essa história que a gente ouve
da bela adormecida ou da gata curralheira que se torna uma princesa, não é verdade. Via de regra, eu vou repetir no casamento o modelo de relacionamento que eu vi dos pais ou o modelo de relacionamento que eu tive na relação com um dos meus progenitores. Via de regra, um mix do que aconteceu com os dois. Então, isso começa já no namoro, né? Às vezes você vê, eu tenho atendido pessoas que vêm do meio evangélico, jovens que vêm do meio evangélico, vivendo relacionamentos extremamente abusivos, e quando você vai olhar, quando você vai ver o histórico, né, são pessoas que os pais se converteram até depois mesmo que os filhos já tinham nascido e que viveram um relacionamento muito difícil. Então, nessa situação, nem sempre é muito fácil reverter esse quadro, e por isso a gente, como terapeuta, né, é chamado nessas situações, e é muito bom quando a gente conta, né, com pessoas que conhecem a Deus, porque a gente pode até contar com milagre, porque muitas situações, do ponto de vista psicológico, elas são quase irreversíveis. Do tal é a gravidade do que acontece esse de 0 a 5 anos. De 0 a 5 anos. De 0 a 5, 6 anos. Tem um autor que ele coloca mais ou menos assim, que de 0 a 6 anos, é como se aos 6, 7 anos, do mesmo jeito que com 22, 21, 22 anos você tira o teu diploma numa universidade que te habilita no mundo profissional, com 6, 7 anos você vai ser habilitado para dizer como você vai, você recebe o diploma de como você vai viver a tua vida afetiva. Olha só que... E a vida afetiva, pensando como eu vou me relacionar com o meu trabalho, como eu vou me relacionar com os meus líderes, como eu vou relacionar, né? Então é bem sério, por isso eu achei super importante assim, trazer aqui a importância do 0 a 6, 7 anos. Eu tive a oportunidade de acessar um artigo que demonstrou justamente isso, que a maioria das meninas, né, que estão envolvidas com a prostituição, elas foram violentadas quando crianças, e não necessariamente tem a ver com uma necessidade financeira para cair na prostituição, mas sim por conta de um problema causado lá na infância, de abuso, né, uma infância realmente mais complicada, e a falta, né, da presença ali da pessoa, da parte do pai, ou a ausência da mãe, enfim, acaba refletindo e acaba, né, a gente vendo isso na prática, né? Quando você olha os hospitais psiquiátricos, os centros de detenção, você vai ver que 80%, 90% está composto de pessoas que tiveram uma infância num ambiente traumática, disfuncional, com problemas, etc. Bom, agora deixando um pouquinho de lado a questão dos relacionamentos com os filhos, né? E os pais, depois que esses filhos, então, que a gente cuida com tanto carinho, com tanta atenção, né? Eles seguem a vida deles e parece que o lar fica vazio. Essa síndrome tem até o nome, né? Então, doutora Raquel, é assim. Às vezes, as pessoas ficam muito atentas à história do ninho vazio como se fosse algo inevitável, né? E o ninho vazio, porque a gente fica também com a ideia de que são os filhos que dependem dos pais. Só que a gente não está atento para uma outra realidade, que é os pais dependendo dos filhos. E isso aparentemente é saudável, só que não é saudável. Os pais precisam ter uma rede. Pensa, os pais, e o que tem acontecido, né, a partir da civilização industrial, a família ela foi se tornando mononuclear, ela foi se tornando muito restrita. Então, eu cuido dos filhos e espero que os filhos cuidem de mim. Só que essa é uma ideia totalmente errônea, porque veja, se eu cuido, o filho tem que ser um presente para mim, né? A Bíblia diz que os filhos são dádivas. Então, o filho já é meu presente, o filho não tem que cuidar dos pais.
Os pais precisam ter uma rede, os pais precisam ter os compadres, precisam ter os amigos, precisam ter muita gente, pessoas, né? Porque se eu cuido do filho, né? Imagina, eu cuido do filho, daí o filho cuida de mim, o que acontece? O ciclo se fecha, entendeu? Os pais cuidam de mim e eu vou cuidar eu cuido dos meus filhos, que vão cuidar de outros filhos, que vão cuidar de outros filhos, e é assim que a vida segue. Entendeu? Então, a síndrome do ninho vazio tem a ver com pais emocionalmente imaturos. Pais que muitas vezes são filhos na relação. Pais que muitas vezes, e até uma outra coisa que é bem importante colocar, é que para uma família ter independência emocional, o pai precisa ser pai, a mãe precisa ser mãe e os filhos precisam ser filhos. O que chega no consultório muito são os filhos que, pela imaturidade dos pais, eles precisaram se tornar pais dos pais. Eles precisaram, e daí eles não tiveram tempo para poder fazer aquilo que eles precisam fazer, que é brincar na época certa. Imaginar, eles ficaram tensos porque esses pais esses pais eram imaturos. Então, isso faz com que até esses filhos não consigam ir com liberdade formar suas próprias famílias. E eles ficam vagando em torno desse pai, porque eles vão sentir que esses pais vão viver a síndrome do ninho vazio e eles vão ficar tentando cuidar. Tá certo. Yara, olha, uma bênção bater o papo contigo nesse dia tão especial, viu? Realmente muito esclarecedor, bem enriquecedor. E para a gente encerrar esse bate-papo, queria que você desse uma orientação. Eu sei que é difícil entrar nessa temática, mas o que dizer para uma pessoa, né, para um homem ou uma mulher que escolhe, então, viver de forma independente da vida espiritual? Nossa, tem que ter muita coragem. Porque para viver independente da vida espiritual, tem que ter muita coragem. Porque é muito bom a gente poder recorrer a Deus. É muito bom deitar e pensar assim, Ele é meu refúgio, Ele é minha fortaleza. E para mim, é muito mais tranquilo quando eu chego alguém no consultório e eu posso, eu posso contar com a força dessa pessoa na busca em relação a Deus, porque viver esse mundo sem Deus é uma tragédia. Ok. Yara, muito obrigado, foi uma bênção sua participação aqui conosco. A Yara tem um curso voltado para profissionais da área de psicologia, né, que você vai poder acessar aqui no www.institutogestalt.curitiba.com.br e ali você vai então acessar esse curso que realmente tem abençoado algumas pessoas. Você que está assistindo o Café com Takeo também vai poder acessar. Ok? Obrigada. É isso aí? É isso aí. Muito obrigado, Yara, então, mais uma vez. Doutora Keiko, da Odonto Brasil, tem um recado bem importante para a saúde da sua boca, dos seus dentes. Obrigada, doutor Takeo. Feliz domingo para vocês que estão nos assistindo. Feliz domingo, Takeozinho. Tudo bom, doutora Keiko? Feliz domingo para você. Obrigada. Vamos falar com os jovens hoje, né? Vamos. Puxa a atenção desses jovens que estão nos assistindo ali, né? E às vezes está um pouquinho insatisfeito com o seu sorriso, a sua estética. Será por quê, né? Nós temos diversos tratamentos da Odonto Brasil, a qual a gente consegue resgatar isso para você com a melhor indicação, porque existem vários. Tem as facetas, tem as lentes de contato, né? Tem a questão até de preenchimentos estéticos de tecido, tem o aparelho ortodôntico, né? Que hoje você não precisa nem usar os brackets, né? Você pode usar alinhadores estéticos. Mas qual que é o que realmente vai te devolver e te deixar satisfeito? E te tornar ainda mais bonito? Porque você já é bonito, você quer ficar mais. E nós somos referência, né, na odontologia estética. Então, Takeozinho, né, tem muitas referências como esse daqui, por exemplo, que você vai ver na telinha. É o Cristiano Ronaldo. Até os jovens adoram olhar os jogadores de futebol, ver aquele sorrisão bonito e quer ter um sorriso igual, né? Exatamente. Pode ser que você não jogue bola como ele, mas você pode ter um sorriso como ele. Com a gente do Odonto Brasil, tudo é possível. Ó, esse sorriso pode ser um perna de pau, mas você vai ter um sorriso bem legal. Então, não perca tempo.
venha para receber uma consulta com a minha família. Vai ser um prazer te receber na nossa clínica, bem localizada no Alto da Glória. E em breve, novidades para você e através desse telefone que aparece na telinha para você, o 3071-7001. Vai ser um prazer te receber. Muito obrigado, doutora Keiko. As portas ficam abertas. No próximo domingo, quero você aqui de novo. Bom, pessoal, dando sequência para o nosso programa aqui, a parte da independência financeira é algo que muitas pessoas desejam. Eu acredito que todo mundo deseja independência financeira, mas por que poucas pessoas conseguem alcançá-la? Independência financeira é poder escolher aquilo que você tem vontade de consumir com tranquilidade de que não vai ter problema. Quem vai trazer dicas importantes para a gente sobre esse tema é o consultor e palestrante Altemir Farinhas. Com você. Olá, eu sou Altemir Farinhas, especialista em finanças pessoais. Como alcançar a independência financeira? Primeiro, vamos entender o conceito do que é independência financeira para depois planejar como alcançar esse objetivo. Uma pessoa alcança a independência financeira quando seus investimentos superam as suas despesas até o fim da vida. De uma forma simplificada, aconteceria assim: essa pessoa possui investimentos que geram uma receita líquida de R$15.000 e suas despesas são de R$10.000 por mês. Dessa forma, essa pessoa não consome o capital, apenas os juros do seu investimento. Outro exemplo: ter um salário de R$15.000 e despesas de R$10.000 por mês não confere a independência financeira, pois a pessoa pode perder o emprego. A única forma de alcançar a independência financeira é fazendo corretamente o seu planejamento financeiro familiar, gastar menos do que ganha, investir com segurança e formar patrimônio. Para conquistar a independência financeira, precisa-se trabalhar, administrar, investir. Faça isso com planejamento e dedicação, mas cuidado! É bem mais fácil perder a independência financeira. Um dos casos mais emblemáticos de pessoas que perderam a independência financeira foi o de Jorge Pinho. Ele vendeu o Copacabana Palace e tinha muito dinheiro para viver bem até o fim dos seus dias. Mas, devido à sua extravagância, os seus gastos, o dinheiro chegou ao fim bem mais cedo do que ele imaginava. Morreu pobre, dependendo da ajuda de amigos. Qual o último exemplo? Uma pessoa que se aposentou com R$5.000 e possui despesas de R$4.500, se ela manter esse padrão de vida e investir mensalmente os R$500, ela possui independência financeira. Muito bom, Altemir. Obrigado pelas dicas aí, viu? Ô, Taqueu, dá uma chegada aqui. Já que a gente tá falando do Altemir Farinhas, né? Ó, vamos falar de farinha. Olha essas pizzas aqui, ó. Muito bom. Ó. Pizzas da Aquários. Você se comportou tão bem com a Yara ali, ficou quietinho, não falou nada. Agora com o Altemir Farinhas, você já dá uma... Não podia perder a chance de fazer uma brincadeirinha, né? Um abraço, Altemir. Dá uma... Olha só essas pizzas, ó. Chegou aqui. Essa grande, ó, mix de sementes. Uma pizza mais bonita que a outra, hein? Tem uma doce aqui também. Essa aqui é morango com Nutella, olha. Uma brotinha, legal. Da Panificadora Aquários, Panificadora Aquários, isso aí, Uma dica muito bacana aí pro teu domingo. E é bem fácil, né? É só entrar em contato aí pelo telefone ou acessar o iFood ou tem um aplicativo, né, da própria Panificadora Aquários. Usa o aplicativo deles ou dá uma ligadinha, ó. 3018-6880. Chega na sua casa, tem até congelada também. Tem, e com preços ótimos. Preço já muito tive bom, a oportunidade, além do sabor. Hoje eu ainda não comi, vou sair da dieta, vai até valer a pena. Muito bom, gostei. Guarda um pedacinho dessa doce pra mim, viu? Vou guardar sim. Bom, dando um segmento ao nosso programa, Thaís, é contigo aí para falar do Levanta Negócio, que vai bater um papo bem interessante sobre planejamento e dar uma acelerada nos negócios dos empresários que estão assistindo o nosso programa. É contigo. Olá, Taqueu. Hoje estamos aqui novamente para falar de negócios e na presença da Fernanda, que ela é empresária do setor financeiro e de leilões e vai contar um pouquinho pra gente da sua experiência, né? Fernanda, seja super bem-vinda, é muito bom te ter aqui. Se apresenta pra gente, conta um pouquinho de você e dos seus negócios. Olá, Thaís, obrigada pela oportunidade. Eu sou a Fernanda, mãe do Pedro, do Davi e do João, esposa do Guilherme. Eu tenho a Doutor Cred, que é uma empresa de crédito consignado privado. Nós trabalhamos com empréstimo para funcionários de empresas cadastradas conosco
E tenho também a Topo Leilões, que a figura principal da Topo Leilões é o leiloeiro Guilherme Toporowski, que é o meu esposo. E eu trabalho nas duas empresas com a expansão dos produtos, a expansão da marca, a expansão do nosso negócio. Que legal. Fernanda, e conta pra gente, você passou por um período agora de reinvenção, né? A pandemia, assim como diversos outros negócios, impactou diretamente os teus. Você pode contar pra gente um pouquinho como foi essa experiência e qual foi o resultado de tudo que aconteceu? Claro que sim, Thaís. Então, a pandemia mudou, ela antecipou algumas decisões que tomaríamos ao longo dos anos. Então, de março de 2020 até hoje, tivemos que decidir coisas muito rápido, tomar decisões imediatas, sem muito tempo para pensar, porque o mercado exigiu isso de nós. Então, na Topo Leilões, por exemplo, 75% dos nossos leilões eram presenciais. Os clientes tinham a necessidade de ir até a empresa, apertar na mão do leiloeiro, tirar dúvida. A confiança se inspirava mais no contato físico, né? E isso mudou. De repente, do dia para a noite, não podíamos mais ter os leilões presenciais e fez-se necessário a plataforma digital imediatamente ficar mais ágil. O mercado exigiu que a gente passasse confiabilidade para ele. Foi muito rápido, mas graças a Deus a gente conseguiu acompanhar essa velocidade, crescemos 40% dentro de um ano e isso foi realmente reflexo de decisões muito rápidas que a gente teve que tomar. Na Doutor Cred, da mesma forma, em março do ano passado ainda fazíamos contrato físico, eu ainda tinha trabalhador que ia até a minha empresa para assinar contrato. E de um dia para a noite também isso se tornou impossível, né? Então, ao invés da gente fechar as portas e o home office se tornar algo que poderia ter atrapalhado os nossos resultados, o que a gente fez? Buscou velocidade, investimos numa plataforma e hoje a gente atende a nível nacional. Temos trabalhadores, clientes que atendemos na Bahia, em Rondônia. Então, eu diria para você que a pandemia, para os meus negócios, trouxe velocidade e um resultado ainda melhor. Talvez os números que a gente atingiu hoje levasse 3, 4, 5 anos para que a gente atingisse. Mas graças a Deus a gente foi rápido, foi veloz, tomamos as decisões certas e as coisas aconteceram da forma que a gente esperava. Tem um versículo, Thaís, que fala muito comigo e todas as decisões que eu tomo são embasadas nisso. Ele está em Gênesis 1:26, que fala que somos criados à imagem e semelhança de Deus. Eu vejo assim que se todos nós empresários, eu, você e todos os empresários que estão nos ouvindo, tomar posse desse versículo, é transformador. Porque a autoridade que a gente tem diante de todas as coisas, diante daquilo que Deus nos confiou, é imensa. Só que nós precisamos acreditar nisso, nós precisamos nos identificar com isso. Vai muito além daquilo que a gente vê, é uma autoridade que nos foi confiada. Nós temos que dominar sobre os animais e sobre todas as coisas que estão diante de nós. Então é algo que toda decisão que vou tomar dentro da empresa, desde uma conversa com um colaborador ou desde o investimento que a gente tem que fazer, esse é o meu versículo-chave. O que Jesus faria no meu lugar? Ele tem coragem, ele é audacioso, ele é corajoso e é isso que a gente leva para os nossos negócios. Ai, que legal. É muito incrível isso, né, que a Fernanda colocou pra gente, porque você veja bem, o negócio dela, os negócios foram impactados assim como diversos outros, né? E aí, para que ela pudesse seguir fazendo até mais do mesmo, seguir no mesmo ramo, ela conseguiu criar um mecanismo e que potencializou e alavancou, né? Então, em meio à crise, ela realmente conseguiu uma expansão e dar escalabilidade ao próprio negócio. Então, existem formas criativas de se reinventar e até mesmo de alavancar negócios, né? E a Fernanda é sempre uma inspiração. Eu gosto muito de te ouvir falando, né? E esse versículo que você citou me lembra também uma conversa que a gente já teve no passado e que eu gostaria que ela dividisse aqui com a gente também. A Fernanda, ela participa de um projeto social que é muito interessante e nele ela dá aula de empreendedorismo. E eu lembro que ela me contou como ela encoraja crianças, né? Que ela tem uma frase de impacto que ela pede para que seja, né, que elas repitam. E Fer, eu tenho essa
imagem na minha cabeça. A tua frase me impactou. Eu tenho certeza que ela encoraja muitas crianças. Então, você pode dividir com a gente um pouquinho essa história? Claro, Thaís, com o maior prazer. O projeto que você fala, social, que eu participo, se chama Projeto Educa. Ele é hoje mantido pela ONG ABC Vida. E essa ONG, ela está dentro da Igreja Batista do Bacaxiri. O Educa, ele é situado na Vila Zumbi, em Colombo. E o que a gente oferece lá? É um contraturno escolar que, infelizmente, está fechado desde que a pandemia iniciou-se, né? Então, nós atendemos ali crianças de 6 a 10 anos. E algo que o nosso coração doía, assim, porque com 10 anos de idade, essas crianças elas acabavam não tendo mais como ficar no Educa, porque o projeto ele foi construído e se limitava até os 10 anos. Então, surgiu esse ano, resposta de muita oração, assim, surgiu o Projeto Mais 10. O que é o Projeto Mais 10? São para essas crianças que estão conosco a partir dos 6. O que a gente oferece ali? Reforço escolar, porque nós temos crianças lá de 10, 12, 13, 14 anos até que não sabem ler e escrever, infelizmente, é uma realidade do nosso país. Então, a gente leva lá o reforço escolar, então, além da minha pessoa, nós temos outras pessoas com coração imenso que levam lá aula de matemática e português, que é básico, eu entendo que isso se faz necessário, e eu levo a aula de empreendedorismo. Então, eu sempre começo as minhas aulas perguntando para eles e fortalecendo isso que é a minha identidade. Então, quem eu sou? Então, quem é a Fernanda? A Fernanda é filha amada do Deus vivo e altíssimo. Então, eles repetem isso. E é lindo de ver, assim, eles falando, sabe? Eu sou filho amado do Deus vivo e altíssimo. E os olhos deles brilham, assim, é algo lindo e belíssimo de ver, sabe, Thaís? Então, eu tento levar para eles a ideia de que eles podem mudar o futuro deles. Eles não precisam ter a mesma vida que os pais tiveram. São pessoas trabalhadoras, sem sombra de dúvidas, têm seus méritos, mas eu quero que eles acreditem neles. Eles são capazes de se tornarem grandes referências, grandes empresários, médico, advogado. Então, assim, eu estou aguçando neles essa fé. Eu quero quebrar algumas crenças, infelizmente, instaladas na vida deles, sabe? Eu quero que eles não olhem para a pobreza e vejam que isso é algo natural e que isso vai se repetir. Não, a gente pode mudar isso, sabe? Então, outra coisa que eu levo muito para eles, que a gente tem que crescer e contribuir, que eu e outras pessoas estamos lá gratuitamente por amor à vida deles. E que eu quero que esse mesmo amor eles ensinem para as pessoas que estão à volta deles, para os amigos, para a comunidade, para os pais deles. Então, é algo assim que eu não quero que eles recebam como se nós tivéssemos a obrigação de fazer por eles. Não, nós não temos a obrigação de fazer. A gente faz porque a gente ama a vida deles, porque nós recebemos do alto um amor gratuito do Senhor e que eu quero que eles também repassem isso. E tá sendo muito, muito bacana, sabe, Thaís, os resultados. Então agora, a última lição minha que eu dei para eles foi que eles tragam para mim 2 cases de sucesso de grandes empreendedores que começaram de um nível social muito baixo e construíram uma história de sucesso. Então eu dei alguns exemplos e estou ansiosa para ver o que eu vou ouvir, assim, porque eu sei que foram pesquisar e isso vai aguçando neles o empreendedorismo, né? Muito em breve eu vou passar pelos setores das empresas, então vou ensinar para eles o que é o departamento de marketing, o que é o departamento de compras, o que é o setor financeiro, mas o meu principal objetivo é que eles identifiquem os seus talentos e a gente coloque isso no mercado. Muito em breve eu vou levar para você lá na tua empresa algo para a gente vender, que vamos construir lá no Educa. Que legal, que legal. Pessoal, e é muito interessante, né, a fala da Fernanda e também quem ela é.
porque isso tem a ver também com o que é o Projeto Levanta, né? Ela utiliza princípios bíblicos para encorajar crianças para que elas possam, né, acreditar nelas mesmas e alcançar êxito também na sua vida profissional. Né? Dentro das empresas, a gente acredita que isso também é possível. Um dos propósitos do projeto é, com base em princípios bíblicos, alavancar negócios. Né? E, além disso, né, a partir do momento que a gente tem um negócio lucrativo, é exatamente o que você colocou, Fernanda, como também devolver para a sociedade aquilo que a gente recebe, né? Porque a gente entende que se cada empresário entender que o seu negócio pode ser uma agência do reino de Deus, com certeza a gente vai conseguir fazer diferença nesse mundo, né? E diferenças serão notadas no nosso país. Mas agora, você conhece os princípios, você ensina, mas eu tenho certeza que você aplica também, né? Você tem um talento comercial que é notável, né? Brilha teu olho. E então eu queria que você dividisse com a gente um pouquinho, Fernanda. Dá algumas dicas pra gente, fala um pouquinho aqui. Bem, Thaís, falar da área comercial para mim é algo que realmente desperta assim, emoção até, porque eu comecei a minha carreira comercial muito nova, né? Então, com 13 anos de idade, foi meu primeiro trabalho. Naquela época podia trabalhar, né, com 13 anos de idade, hoje a gente não pode, tem a questão de menor aprendiz a partir de uma determinada idade e tal, enfim. Mas eu comecei já na área comercial, então desde muito nova isso foi muito latente na minha vida, sabe? Então eu construí uma carreira, os frutos que eu colhi, todo o sucesso que eu colhi foi plantando da área comercial, né? Então, se eu puder, e inclusive estou à disposição, Thaís, para ajudar no que for necessário dentro do Levanta, para os empresários, o que eu puder contribuir, podem contar comigo. Se eu puder dar uma dica hoje para a atual situação do mercado, eu vejo assim, a pandemia, infelizmente, ela trouxe muitas tragédias. Eu não vou entrar no mérito da saúde, porque realmente é algo muito triste o que está acontecendo e não é a questão nesse momento, mas ela também trouxe oportunidade de negócio. Então, nós empresários temos que olhar hoje para o nosso negócio, identificar nele qual é o nosso maior diferencial. Então, se eu tenho um café, qual é o maior diferencial do meu café? O que eu vou levar para o mercado de diferente daquilo que a gente está acostumado, que a gente está habituado. A partir do momento que você entende qual é o teu diferencial, você consegue identificar onde estão os teus clientes. A partir do momento que você identifica onde estão os teus clientes, você nicha o teu mercado e você tem que chegar até o teu cliente. O problema que eu vejo hoje é que muitos empresários continuam como eles estavam antes de março de 2020 e não pode mais. A gente precisa arregaçar a manga, ser criativo, ser inovador, ser arrojado, porque é isso que o mercado está exigindo de nós. Então, eu diria, olhe primeiro para dentro da sua casa, olhe para dentro do seu negócio. Vamos identificar qual é o nosso diferencial e vamos para o mercado. As plataformas digitais que hoje a gente tem acesso nos oferecem formas de chegar ao nosso cliente de maneira muito rápida. O mercado digital, a compra digital cresceu de maneira assim avassaladora, né? Então, dentro do meu negócio, por exemplo, na Doutor Cred, o maior diferencial desde que eu abri a empresa era o quê? Levar a melhor taxa de juro para o meu cliente. O meu diferencial é fazer o bem. Quando eu abri a Doutor Cred, eu falei, eu não quero uma empresa única e exclusivamente de ter lucro. Eu quero uma empresa que faça o bem para as pessoas. Como que eu vou fazer o bem fazendo empréstimo? Eu preciso ter o melhor juro. Então, essa é uma briga saudável que eu tenho com os bancos, a qual eu oferto o crédito, porque o meu cliente merece e precisa da melhor taxa de juros. E dentro da Topo Leilões, o que o leiloeiro, que é o Guilherme Toporowski, como eu falei, sempre preservou, e quando eu entrei na empresa junto com ele, a gente mantém, e esse é o nosso diferencial, a qualidade nos processos que a gente trabalha. Então, você não vai encontrar na nossa plataforma, no nosso site, um leilão que vai te trazer problema. Se a gente identifica aqui nos bastidores, na área jurídica, que aquele determinado bem pode vir a trazer algum dano financeiro ou algum problema para o arrematante, a gente nem coloca na plataforma. Então, nós identificamos qual é o nosso diferencial e a gente mostra isso para o mercado. Tanto que nós temos muitas recompras justamente pela qualidade daquilo que a gente oferece.
Então, eu diria exatamente isso. Identifique o seu diferencial e mostre para o teu cliente. Localize o teu cliente, mostre para ele realmente aquilo que você está oferecendo, porque você vai ser exclusivo. E eu volto, né, Thaís, para aquele versículo de Gênesis 1:26, né? Quando a gente entende de fato quem somos, que somos a imagem e semelhança do Criador, a força que vem de dentro para fora é algo assim que realmente não cabe em nós. Então, muito obrigada, Fernanda, por esse bate-papo, mas já era por aqui, eu tô aqui. Opa, já cheguei, Thaís. Estava colocando a pizza no forno, já tá ficando quentinha. Obrigado, Fernanda, foi muito bacana a sua participação. Dando sequência, então, ao programa, eu quero falar para você. Você pode, então, acessar o levanta.org.br para que você possa ver ali todas as empresas cadastradas na plataforma. Então, se você quiser contratar algum serviço, consumir algum produto, é bem facinho, levanta.org.br. Agora, se você é empresário do setor e quer divulgar o seu negócio na plataforma, é só você entrar nessa aba e fazer o seu cadastro, bem como ter acesso a toda a mentoria. Bom, e não perca também, esse programa é exibido na Rede Super toda segunda-feira. Então, você empresário ou consumidor, fica ligadinho aí que tem bastante conteúdo. Voltando à temática de saúde, né, Takeuzinho? Isso aí, nosso momento de saúde. A gente vai falar então sobre colchão e o travesseiro. Afinal de contas, exerce sim muita influência no sono. Mas quem vai falar melhor e com mais propriedade é o Dr. Marcos César. Conta aí. Vamos lá. O travesseiro, sempre você tem que ter uma coisa com você. Tanto o travesseiro quanto o seu colchão são algo que você tem que prestar muita atenção, porque muitas vezes a gente fica se adaptando na cama e acha que o colchão e o travesseiro são eternos. Não, até por uma questão de higiene, por causa de acúmulo de ácaros, e isso pode causar a sua obstrução nasal na troca do travesseiro e do colchão, é importante que você tenha sempre eles limpos. Sempre fique mudando o colchão de lugar e escolha um travesseiro onde você não deixa a sua cabeça numa posição muito para cima ou muito para baixo. Isso pode alterar o seu fluxo respiratório, causar o ronco, levar a apneia, isso que vai fazer mal para a sua saúde no dia seguinte. Eu sou o Dr. Marcos César, contando carneirinhos, nunca mais. Muito bacana, muito obrigado, doutor Marco. Muito bom. Esse quadro Contando Carneirinhos Nunca Mais tá muito legal, sucesso, né? Tá bem bacana, uma noite de sono realmente é muito renovadora. Bom, pessoal, você que é empresário e quer ter sua marca exposta aqui na Rede Super, isso daí tá fácil. Tá? A gente coloca aqui o contato da nossa assessoria de imprensa, você pode então contactar e apoiar, inclusive, e aparecer no programa Café com Takeu, né? Com certeza, se você quiser ter algum produto aqui, o teu serviço, é só entrar em contato, 41 9561 2830. Pois é. Bom, eu quero abrir espaço aqui para o meu amigo, o pastor Jean Porto. Ele é um conferencista, né, e escritor do livro Formação e Caráter, que inclusive eu recomendo a leitura. Para encerrar o programa de hoje no tema, né, da independência, ele vai falar um pouquinho para a gente da dependência de Deus. É com você, Jean. Quando Deus fez Adão e Eva, os colocou no Jardim do Éden com a nobre responsabilidade de cuidar daquele jardim. Deus lhes concedeu autoridade, domínio, governo, capacidade administrativa, sabedoria e, principalmente, independência. Era da dependência de Adão e Eva para com Deus que vinha o governo, que vinha a autoridade, que vinha a sabedoria, que vinha a condição de cuidar com excelência daquele jardim. Mas um dia, infelizmente, Adão e Eva resolveram se tornar independentes de Deus e imediatamente ficaram dependentes das suas próprias vontades, das suas próprias paixões, das suas próprias cobiças, dependentes do pecado. Paradoxalmente, quando eles eram dependentes de Deus, eles eram independentes das próprias vontades. Eles tinham o governo, eles tinham o domínio, eles tinham o controle,
mas quando se distanciaram de Deus, tentando ser independentes, se tornaram dependentes do pecado, da carne, do mundo, reféns da maldade. Por isso Deus enviou o seu Filho amado, Jesus Cristo, à terra. E um certo dia Jesus entra na sinagoga, é-lhe dado o livro do profeta Isaías, Jesus lê o texto dizendo: hoje se cumpriu esta escritura, porque o Espírito do Senhor me ungiu para libertar os cativos, me ungiu para pregoar o ano aceitável do Senhor, me ungiu para trazer abertura de prisão aos presos. Jesus veio para libertar o homem dessa dependência do pecado, do mal, do diabo, do mundo, fazendo-os independentes, restaurando a dependência a Deus e sendo de verdade independentes na terra, exercendo o domínio, o governo, o controle sobre todas as áreas da sua vida. Deus nos trouxe através de Jesus independência. Deus abençoe você. Em nome de Jesus, um grande abraço. Muito bom, gosto quando o pastor Jean aparece aqui para dar umas palavras pra gente, né? Ele fala muito bem. Ele fala muito bem, estudioso, né? É, exatamente, escreve, o livro dele é ótimo também. Pois é. Taqueuzinho, obrigado pela sua participação, você que está nos acompanhando aqui na Rede Super, que Deus possa continuar derramando a sua graça sobre sua vida, sobre a tua família. Esse é o nosso desejo mais sincero. Taqueuzinho, high five. Até domingo que vem. Até o próximo programa, gente. Se assim Deus permitir. Fica com Deus. Domingo abençoado para você e a sua família. Até mais.